Você já reparou como, às vezes, um simples detalhe da roupa pode mudar completamente a forma como o espelho te devolve o reflexo? Pois é. Muitas mulheres acreditam que precisam perder alguns quilos ou esperar a época certa para se sentir bem. Mas a verdade é que existem truques de moda tão inteligentes que funcionam como mágica. Em segundos, eles conseguem disfarçar a barriga e transformar a sua imagem de maneira instantânea. Hoje eu vou te mostrar 6 desses truques, mas não de forma óbvia, e sim como um segredo que poucas mulheres colocam em prática. Prepare-se, porque cada dica é como abrir uma caixinha de possibilidades novas para o seu guarda-roupa. O poder do corte certo na blusa. Você já percebeu que uma simples troca de blusa pode ser a diferença entre passar o dia desconfortável, tentando segurar a barriga, e caminhar confiante, sem se preocupar com nada? Blusas muito justas ou de tecidos grudados no corpo tendem a evidenciar cada curva, inclusive aquelas que você gostaria de suavizar. O segredo está em escolher cortes que criam movimento. Uma blusa transpassada, por exemplo, além de valorizar o colo, cria aquela linha diagonal que engana o olhar e dá a impressão de uma cintura mais marcada. Outra alternativa é a blusa estilo envelope ou com franzidos sutis na lateral. Esses pequenos drapeados funcionam como cortinas, escondem o que não precisa aparecer, ao mesmo tempo, criam textura interessante. Imagine você usando uma peça assim em um tom de azul petróleo, tecido leve, caindo suavemente sobre a pele. O olhar de quem te vê não vai para a barriga, vai para o caimento elegante. E se você pensa que isso significa esconder o corpo, está enganada. É justamente o contrário. É valorizar a sua forma, dando destaque para o que realmente merece ser visto. Quando você testa esse truque uma vez, percebe que não se trata de tapar imperfeições, mas sim de brincar com linhas e tecidos a seu favor. E essa sensação de liberdade leva direto para o próximo truque. A magia do cós alto. Sabe aquele momento em que você coloca uma calça de cós baixo e sente como se estivesse sempre puxando a blusa para baixo, tentando cobrir o que aparece? Pois bem, esse é o erro que muitas mulheres cometem sem perceber. O cós alto, quando bem escolhido, é um divisor de águas. Ele abraça a região da cintura, segura a barriga com delicadeza e cria uma linha contínua, sem cortes que partem o corpo ao meio. Imagine uma calça pantalona em tecido fluido, cós alto, em tom neutro como bege ou grafite. Ao combinar com uma blusa leve por dentro, você cria uma verticalidade instantânea, como se o olhar fosse puxado para cima. Esse alongamento visual dá não apenas a sensação de menos barriga, mas também de mais presença. O truque aqui é não apertar demais. Uma peça muito justa pode criar o efeito oposto, marcando exatamente onde você não quer. Prefira cós estruturados, mas confortáveis, que moldam sem sufocar. O detalhe é tão simples que parece até bobo. Mas experimente e veja como, de repente, você se sente mais alinhada, como se tivesse ganhado alguns centímetros de confiança. E é justamente esse efeito que o próximo truque potencializa ainda mais. O truque do terceiro elemento. Se existe uma estratégia que eu sempre recomendo, é essa: adicionar uma terceira peça. Pode ser um blazer levinho, um colete alongado, uma jaqueta jeans soltinha ou até um kimono estampado. Esse terceiro elemento cria linhas verticais que passam exatamente sobre a região da barriga, sem encostar nela. É como se você estivesse criando uma moldura para o seu corpo. E sabe o que acontece quando se coloca uma moldura em uma obra de arte? O olhar é direcionado. Da mesma forma, quando você usa um cardigan aberto, em cor mais escura, sobre uma blusa clara, o contraste cria um corredor visual que afina e alonga. Um exemplo prático. Pense em uma blusa branca básica, uma calça preta de cós alto e, por cima, um blazer nude levemente estruturado. Esse jogo de camadas faz com que ninguém perceba se existe barriga ali ou não. O que se vê é estilo, é composição, é confiança. E, se você quiser ousar, pode até usar um cinto para acentuar a linha da cintura, aproveitando a moldura criada pela terceira peça. É um truque tão eficiente que muitas celebridades acima dos 40 usam sem que você nem perceba. Mas se a terceira peça dá moldura, o próximo truque dá movimento. O movimento dos tecidos fluidos. Tecidos rígidos e duros tendem a destacar tudo o que está por baixo. Já os fluidos criam leveza, acompanham o corpo sem grudar e dão aquele ar sofisticado sem esforço. Saia plissada, vestido em crepe, túnica em viscose. Todas essas opções têm em comum o poder de deslizar sobre o corpo, criando camadas visuais que distraem o olhar da barriga. Imagine você entrando em um ambiente com um vestido midi de tecido esvoaçante, num tom de verde oliva. Ao caminhar, o tecido se movimenta junto com você, como se dançasse. Ninguém está olhando para a sua barriga. Todos estão hipnotizados pelo balanço elegante da roupa.
Esse truque funciona especialmente bem em dias quentes, quando não dá vontade de usar muitas camadas. O tecido leve substitui o blazer ou o colete, cumprindo o mesmo papel de disfarçar a região, mas com frescor. E se você combina um tecido fluido com uma estampa inteligente, o resultado é ainda mais poderoso. Estampas estratégicas. Você já reparou que algumas estampas parecem gritar no corpo, enquanto outras suavizam? O segredo está em escolher padrões que distraiam o olhar. Estampas pequenas e distribuídas, como poás, flores miúdas ou até geométricos discretos, criam um efeito visual que quebra a monotonia. Outra estratégia infalível é a estampa localizada em áreas que você quer destacar, deixando a região da barriga em uma cor mais lisa. Por exemplo, um vestido com detalhes estampados nos ombros e barra, mas liso na parte central, automaticamente guia o olhar para cima e para baixo, longe da barriga. E não se trata apenas de escolher estampas discretas. O contraste entre cores também pode ser usado a seu favor. Uma blusa bicolor, com laterais mais escuras e centro mais claro, cria a ilusão de curvas mais definidas, afinando a silhueta. É quase como uma versão fashion do famoso efeito Photoshop, mas em tempo real, no seu corpo, no seu dia a dia. O interessante é que quando você começa a brincar com estampas, descobre um universo inteiro de possibilidades que não só disfarçam, mas também comunicam estilo e personalidade. E isso nos leva ao último truque, talvez o mais poderoso de todos. O truque da postura vestida. Sim, você ouviu certo, postura vestida. Muitas vezes, a barriga não é o que realmente chama atenção, mas sim a forma como você se posiciona dentro da roupa. Uma mulher com os ombros alinhados, coluna ereta e que sabe usar um acessório para atrair o olhar transmite presença antes mesmo que alguém perceba qualquer detalhe físico. Um colar mais longo, caindo em linha vertical, cria a sensação de alongamento. Um lenço colorido no pescoço leva a atenção para o rosto. Até mesmo um sapato impactante pode redirecionar o olhar para baixo, deixando a barriga completamente em segundo plano. Pense nisso como um jogo de truques de mágica. O mágico nunca esconde nada de verdade, ele apenas guia o olhar do público para onde ele quer. A moda faz exatamente isso. Quando você combina a postura, acessórios inteligentes e os truques anteriores, a barriga deixa de ser um ponto de preocupação. Você se torna a mulher que todos olham e pensam, como ela está incrível. Percebe como cada truque se conecta ao outro, criando uma rede de possibilidades. Uma blusa bem escolhida se transforma em mágica quando encontra a calça de cós alto. Um blazer aberto ganha vida quando combinado com tecido fluido. A estampa correta se torna ainda mais eficiente quando acompanhada de um colar estratégico. Não se trata de esconder quem você é. Pelo contrário, trata-se de revelar a sua melhor versão, usando a moda como ferramenta. Você não precisa esperar emagrecer, mudar seu corpo ou seguir regras impossíveis. O que você precisa é aprender a jogar com esses elementos, e isso você já está fazendo agora, só de ouvir estas dicas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se já conseguiu visualizar mentalmente como aplicar cada truque no seu guarda-roupa, não deixe de dar o próximo passo. Curta, comente, compartilhe com aquela amiga que vive reclamando da barriga e, claro, se inscreva para continuar recebendo segredos como esses. Porque a moda, quando bem usada, não tem idade. Ela é sua aliada em qualquer fase da vida.